A santa paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça e na comunhão do Espírito Santo do Senhor, que em nós habita e opera todas as coisas. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos os irmãos e irmãs, conforme o horário que os irmãos e as irmãs estiverem assistindo esse vídeo. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para a meditação de todos e para o conhecimento de todos, hoje os Salmos de número 24. Os Salmos de número 24, eu vou ler apenas o primeiro versículo, que está escrito da seguinte forma, na palavra santa do nosso Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vou ler mais uma vez. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E eu ainda vou muito mais além do que este versículo diz. Do Senhor é o reino dos céus, todo o universo e tudo que nele se contém. Amém? Vou repetir mais uma vez. Do Senhor é o reino dos céus, o universo e tudo que nele se contém. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. O salmista Davi deixou esse salmo e eu estou deixando, seria também agora um salmo, né? Em pleno ano 2022, do irmão Biratã. Do Senhor é o reino dos céus, o universo e tudo que nele se contém. Louvado é o nome santo do Senhor. O que eu quero trazer existência mediante a este salmo e a este salmo também criado, também relatado e é uma grande verdade falada por mim. Que independentemente da placa denominacional de cada irmão, de cada irmã, independentemente da doutrina que é dada em cada igreja, todos nós temos que entender que tudo pertence ao Senhor, tudo é para o Senhor e tudo volta para o Senhor. Todo ser humano, o espírito volta para o Senhor. E o Senhor é quem determinará aqueles que vão entrar no seu reino celestial. A porta é Cristo, nós sabemos bem, conhecemos as Escrituras. Sabemos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo e a porta para o reino dos céus é Cristo Jesus. E Cristo Jesus disse nas Escrituras Sagradas: Eis que estou à porta e bato. Se ele abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus Cristo está batendo as portas, ele dá oportunidade para toda pessoa entrar com ele no reino dos céus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus ama toda a humanidade, independentemente de quem seja, em qualquer canto desse mundo, do planeta Terra. Jesus Cristo ama todos e todos pertencem a ele. Então, muitas das vezes as pessoas criam picuinhas, criam desentendimentos tolos, bobos, por causa de doutrina de igreja. Se usa véu, se não usa véu, se entra cedo, se entra tarde, se ora pouco, se ora muito, se conhece menos a palavra, se conhece mais a palavra, se ora pouco, se ora muito, se fala muito em língua, se fala pouco, se profetiza, se não profetiza, se crê no Espírito Santo, se não crê no Espírito Santo. Independentemente, irmãos e amadas irmãs, independentemente do que é a doutrina de cada denominação, o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para todos. E a Bíblia Sagrada, a Palavra Santa, ela é igual para todos, independentemente de qual seja a Bíblia também. O conteúdo que nela há é igual para todos. A Palavra Santa ela é verdadeira, assim como o próprio Deus é verdadeiro para todos. Então, o que acontece é que o povo de Deus, homens e mulheres de Deus, crianças, jovens, adultos, anciãos, todos têm que ter o conhecimento da palavra. Quanto mais conhecimento da palavra o irmão ou a irmã tiver, mais entendimento, mais inteligência, mais conhecimento, mais sabedoria se adquirirá de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Tiago disse: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, com fé não duvidando, porque Deus dá deliberadamente a todos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele atribui, batiza com o Espírito Santo com fogo, Deus atribui dons espirituais e Deus dá sabedoria a todos, independentemente de quem seja e de qual idade tenha. Deus é Deus e para Deus não há impossíveis. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, eu vou ler o restante deste salmo. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E para os irmãos entenderem a importância da palavra santa de Deus, o poder que Deus tem, vai muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque Deus, ele é Deus e tem todo o poder. Deus, ele faz coisas que nós nem imaginamos. Deus faz. Versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade,
nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Glórias a Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, glória a Jesus. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Glórias a Deus. Então o salmista rei Davi aqui já declarava, né, para o reino dos céus, levantar, né, as portas eternas, levantar as entradas, as moradas do céu, as portas, porque entraria o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus Cristo. Ele sempre foi e sempre será o Rei da Glória. Glória a Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Sem Ele nós não existiríamos, sem Ele nós não estaremos aqui, sem Ele não existiria nada do que foi feito, como está escrito na Palavra Santa, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a majestade, toda a adoração sejam dadas a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos que acreditar, irmãos, verdadeiramente Cristo existe, verdadeiramente o reino dos céus é real, é verdadeiro, existe. Os exércitos celestiais existem, os anjos existem, os santos e as santas existem. Maria, mãe de Cristo, aqui na terra, existe, ela também está no reino dos céus. Louvado o nome santo do Senhor. E, inclusive, falando sobre essa questão, muitos também, às vezes, discutem e até ficam se degladiando por questão de Maria ou Jesus, Maria ou Jesus. Uma coisa que o povo tem que entender, gente, é que Maria, ela foi criada, assim como todos nós, por Deus. E Cristo foi gerado no ventre dela pelo poder do Espírito Santo. E Cristo já existia com Jeová no começo da criação. Todos nós que conhecemos a Palavra Santa sabemos que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Estava no começo Deus, Jeová, Jesus Cristo, o Senhor, Rei dos Reis, o Deus Filho e o Espírito Santo. E eles disseram, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então foram feitos Adão, primeiramente Adão e Eva da costela de Adão. E depois vieram as gerações vindouras, né? Até chegarem nós aqui nos dias atuais. E ainda prosseguirá muitos e muitos anos, as gerações da humanidade. E Deus disse a Abraão que benditas seriam todas as famílias da terra pela fé que ele teve nele, né? Pela fé que Abraão teve em Deus. Então Deus lhe imputou isso por justiça, a sua fé, e declarou, afirmou para Abraão que seriam benditas todas as famílias da terra pela fé que Abraão teve em Deus. Então todos nós que cremos em Deus também, nos dias atuais, também somos abençoados e somos muito benquistos por Deus. Porque a Palavra Santa, eu não me lembro agora em qual passagem está escrito, mas a Palavra Santa diz assim, porventura, se quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra? Há uma pergunta. Por que essa pergunta? Porque os homens e mulheres de Deus eram visionários já também. Profetas e profetisas de Deus que sabem, Deus revela pelo Espírito Santo até o que virá a acontecer. E nós vemos nos dias atuais que muitas coisas terríveis estão acontecendo pela terra, né? Como sempre aconteceu. Então a fé é um dom que é para poucos. A fé também é um dom. E é para poucos. Porque muita gente diz ter fé, mas usa a fé de maneira errada, ou em deuses que não é Deus, ou em coisas que não têm poder para fazer nada por eles. E Cristo é quem foi enviado por Deus à terra para salvar toda a humanidade do pecado e da condenação do inferno. Então somente Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e o homem. Maria, ela está no reino dos céus e lá sim, no reino dos céus, Cristo pode conversar com ela e falar para ela que existem pessoas aqui na terra que têm fé nela, que acreditam nela. E aí lá no céu, no reino dos céus, ela pode conversar com Cristo e pedir para que Cristo interceda por nós aqui na terra. E aí Jesus Cristo faz os milagres acontecerem, porque Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. E aí Cristo fazendo os milagres, mediante a misericórdia dEle para conosco aqui na terra, pessoas alcançam milagres, sinais, prodígios e acreditam que são outros deuses que estão fazendo. Mas, na verdade, quem faz milagre, quem faz prodígios, sinais, maravilhas é Jesus Cristo.
E aí, muitas vezes, outros, né, homens e mulheres que foram santos e santas aqui na Terra, acabam levando o prestígio, né? A honraria, que a honra, a glória, o louvor e a adoração tem que ser dada somente a Cristo, né? Porque foi Ele o único digno de louvor, o único digno de glória, o único digno de adoração. Ele foi o único que entregou-se na cruz do Calvário por amor da minha e da tua vida. Então é por isso que Jesus Cristo é o Rei da Glória, como foi afirmado aqui no Salmo 24, né? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então é a Ele que é dada toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Todos os demais seres humanos, santos e santas, que existiram no passado, existem na atualidade e virão a existir no porvir, todos são pela graça e misericórdia de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça e o poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então que esta palavra esteja em vossos corações, esteja edificando a igreja, esteja ajudando os irmãos e irmãs e as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre a palavra santa e sobre Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então que a graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos e que todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo do Senhor, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Shalom Adonai, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que os irmãos e as irmãs estiverem assistindo esse vídeo. Forte abraço, eu amo vocês em Cristo Jesus.